Boa noite, linda e amada Igreja do Senhor. Boa noite aos que nos visitam, é uma honra tê-los aqui conosco. Boa noite aos internautas que interagem também, é uma honra tê-los, é uma honra abraçá-los também nessa noite, por essa audiência online, que o Senhor nos possa abençoar ricamente mais um domingo e que a palavra do Senhor nos venha de uma forma maravilhosamente, assombrosamente feita para nos abençoar, exortando, consolando, edificando. Muito bem, amados do Senhor, nessa noite existe uma temática, existe um tema sugestivo, e essa palavra, esse tema é escolhidos versus desgarrados de Deus. Quero repetir a temática: escolhidos versus desgarrados de Deus. Muito bem. Então vamos à leitura. Eu faço uma leitura, dou uma parada e depois concluo essa leitura que se encontra em Isaías 65. Isaías 65, versículos de 11 a 13. De 11 a 13. Vamos de 11 a 14 logo, para concluirmos uma visão e depois leremos mais 2 versículos. Isaías, portanto, 65, versículos de 11 ao 14. Atente bem para a leitura, internauta, visitante, igreja. Mas a vós outros, os que vos apartais do Senhor, os que vos esqueceis do meu santo monte, os que preparais mesa para a deusa Fortuna e misturai vinho para o Deus Destino, também vos destinarei a espada, e todos vos encurvareis à matança, porquanto chamei e não respondestes, falei e não atendestes, mas fizestes o que era mal perante mim, e escolhestes aquilo em que eu não tinha prazer. Pelo que assim diz o Senhor Deus: eis que os meus servos comerão, mas vós padecereis fome. Os meus servos beberão, mas vós tereis sede. Os meus servos se alegrarão, mas vós vos envergonhareis. Os meus servos cantarão, por terem um coração alegre, mas vós gritareis pela tristeza do vosso coração e uivareis pela angústia de espírito. Bendito sejas, Senhor Deus Todo-Poderoso, presente aqui, para ligar e desligar tudo que tua igreja ligar e desligar aqui, para que nos céus tenhamos as tuas bênçãos. Obrigado porque tu és a figura principal, tu estás aqui reunido o teu povo, já congregado, já aqui reunido nos 5 minutos de oração, na linda e maravilhosa ministração, nos lindos e maravilhosos louvores. E que agora também, Pai, tenhamos uma palavra à altura do que tu já fizeste, pelo teu magnífico, maravilhoso ministério de louvor. Nós pedimos a tua graça, a tua misericórdia, para que nos dê o mesmo ritmo, a mesma visão, o mesmo poder de unção que esteve, que está sobre o teu ministério, em nome de Jesus. Amém. Quero ler rapidamente e nós vamos dar sequência, não desmarque ainda. Vamos dar sequência. 11, mas a vós outros, os que vos apartais do Senhor, os que vos esqueceis do meu santo monte, os que preparais mesa para a deusa Fortuna e misturai vinho para o Deus Destino. Aí nós temos uma deusa com D minúsculo, uma deusa que não tem o poder de um Deus vivo. Uma deusa que não tem poder criativo, uma deusa que não tem poder de criação, mesma coisa que criativo, uma deusa obviamente falsa, chamada de deusa Fortuna. Ah, amados, quantos homens na face da terra, desgarrados de Deus, desprovidos da graça de Deus, adoram a deusa Fortuna, tentando ficarem ricos,
tentando atraírem para si uma fortuna, sem que para isso haja nenhum tipo de suor, nenhum tipo de empenho, nenhum tipo de projeto. Mas é uma deusa que ela perpassa os corações, ela faz com que uma grande gama de desgarrados, não adoradores do Senhor, a tenham como uma deusa. Então, a vós outros que esqueceis do meu santo monte, a presença de Deus, os que preparais mesa para a deusa fortuna e misturais vinho para o Deus destino, outro Deus com D minúsculo, outro Deus falso, sem vida, sem poder de criação. São aquelas pessoas que acham que vieram ao mundo por acaso, que há um destino traçado para cada um. Ah, morreu porque Deus queria. Ah, eu sou rico porque Deus quis. Ah, eu estou na pobreza porque Deus... Irmãos, mentira do diabo. Deus não escreveu o destino de ninguém. Ele fala na sua palavra que nenhum dos nossos dias ainda existia sequer quando ele escreveu no livro todos os nossos dias. Mas esses dias, abençoados pelas obras de Deus, quando feitos novas criaturas, nós passamos a nos adequar ao plano que Deus estabeleceu para nós. A partir desse momento, então, a deusa fortuna, com D minúsculo, e o Deus destino são inexistentes. São obras da imaginação do homem. São obras criadas pelas concupiscências, desejos do homem. Ele cria para si uma deusa fortuna, a chama de vários nomes, o Deus destino. Tem um lá, não é que o apelido é meio ridículo, mas o nome é Siddhartha Gautama, que está sentadão, uma barriga imensa, recebendo moedas e prepara-te porque a fortuna vem. Ah, Buda, tive que falar. Mas a vós outros, o que vos apartais do Senhor, os que vos esqueceis do meu santo monte, os que preparais mesa para a deusa fortuna e misturais vinho para o Deus destino, também vos destinarei a espada. Oh, amados, olha que coisa maravilhosa. Também vos destinarei a espada, e todos vos encurvareis à matança, porquanto chamei e não respondestes. Falei e não atendestes, mas fizestes o que era mal perante mim, e escolhestes aquilo em que eu não tenho prazer. A Bíblia fala em Isaías também, lá no seu capítulo 1, que o Senhor nos chamou, que o Senhor pediu ao homem que fizesse sua vontade. E ele falou o seguinte: aquele que quiser a minha palavra, venha, coma, beba, que será abençoado, que será feliz. Portanto, aquele que não quiser fazer a minha vontade, será devorado à espada, porque a boca do Senhor o disse. Está lá em Isaías, que ele complementa de uma forma gloriosa. Também eu vos destinarei à matança, porque chamei como, igreja? Reparem que, apesar de desgarrados, acompanhem o raciocínio, apesar de ovelhas desgarradas, todos nós fomos chamados. Antes sequer de conhecermos a palavra escrita. A Bíblia diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Em Romanos diz que todos os homens são indesculpáveis. Então esses desgarrados até, mesmo na plena ignorância de adorarem a deusa fortuna e o Deus destino, porque se eles são aquinhoados com riquezas, eles esquecem a deusa fortuna. Eles não querem nem papo com ela. Eles querem algo que ela possa dar à sua imaginação. O Deus destino é para eles outro desgraçado, porque eles não têm graça, não têm a graça de Deus, portanto são desgraçados, desprovidos de graça. Então lá vem o Deus destino e coloca alguém na vida deles, eles param, fazem promessas, pagam, depois chutam no traseiro do Deus divino, porque eles são irreverentes, eles são totalmente fora do contexto. Pelo que assim, versículo 13, diz o Senhor, Deus: eis que os meus servos comerão, mas vós padecereis fome. Os meus servos beberão, mas vós tereis sede. Os meus servos se alegrarão, mas vós vos envergonhareis. Quantos nessa noite aqui estão comendo e bebendo a palavra de Deus?
Quantos aqui nesta noite, mesmo em que pese caso seja, não é necessário, mas se fosse necessário um ovo frito ou cozido, seria muito mais alegre para nós que temos paz e alegria no coração, de que uma mesa farta e o coração angustiado, do que uma mesa farta e a casa cheia de contendas, do que uma mesa farta e o cidadão come para a sua própria desgraça no vaso que o espera. Então, amados do Senhor, nós comemos e bebemos, e a alegria do Senhor está no nosso essa noite. Quantos podem dar glória a Deus? Oh, aleluia! Aplaudamos o Deus vivo. Porque a presença do Senhor, a palavra do Senhor, a vida do Senhor em nós nos bastam. Então, Deus, destino, Deus, a fortuna, ou vice-versa, para nós, são irreconhecíveis, inexistentes. 14, os meus servos cantarão por terem um coração alegre. Quantos já cantaram aqui nessa noite? Quantos vão cantar ainda? Amém. Quantos vão cantar eternamente? Amém. Então os meus servos cantarão por terem o coração alegre, mas vós gritareis pela tristeza do vosso coração, e uivareis pela angústia de espírito, deixareis o vosso nome aos meus eleitos por maldição. Eita glória! Eita glória! Christian Lucas, diga seu nome completo. Da Silva e Silva. Esse é o nome de família, respeitoso, que nos foi dado. O meu é de Araújo Jorge, o da Nail Fituma, e agora entrou o Jorge na vida dela. Araújo, olha, ela ficou logo em... Mas esses nomes todos serão tirados de nós. Quando nós formos para a glória, nós teremos um corpo de glória, a mente de Cristo, lembraremos de tudo, nos alegraremos, mas o nosso nome será outro. Aplauda o Deus vivo. Deixareis o vosso nome aos meus eleitos por maldição. O Senhor Deus vos matará, e os seus servos chamará, e a seus servos chamará por outro. Irmãos, quantos de nós temos nomes que nos foram dados pela deusa Fortuna, pelo Deus Destino, por idolatria de nossos parentes? O Senhor vai tirar tudo isso. E eu não sei como vai ser meu nome no céu, mas vai ser eu, vou ser eu, vai ser você, em corpo de glória. E o melhor, eu te conhecerei e você conhecerá a mim. A alegria será perpétua, senão não teria graça. Já pensou um glorificado amnético? Eu estou em glória, de onde eu vim, para onde que é isso, irmão? Isso não existe. Amém? Muito bem, deixareis o vosso nome aos meus eleitos por maldição, o Senhor Deus vos matará, e os seus servos, e a seus servos chamará por outro nome, de sorte, 16, que aquele que se abençoar na terra pelo Deus da verdade, é que se abençoará. Nessa noite eu estendo minha mão e digo assim, e digo para a igreja: Deus te abençoe, em nome do Deus vivo. Deus te abençoe em nome de Jesus. Aplauda o Rei. O que aconteceu agora aqui? Deus está te abençoando. Deus está te dando vida, e vida com abundância, te abençoando rica e poderosamente. Oh, glória, de sorte que aquele que se abençoar na terra pelo Deus da verdade é que se abençoará, e aquele que jurar na terra pelo Deus da verdade é que jurará, porque já estão esquecidas as angústias passadas e estão escondidas aos meus olhos. Pregou a pastora, não é que ele tenha amnésia, não é que ele tenha esquecido das nossas iniquidades e pecados, é que ele não mais nos lançará em rosto, ele nunca mais te fará envergonhar por causa dos teus pecados, iniquidades, enfim, jamais. Ele é um Deus maravilhosamente abençoador. É por isso, igreja, que nós sabemos a quem pertencemos. Quando nesta noite
o título que está ali ainda, graças a Deus. Escolhidos versos desgarrados de Deus. Eu quero pegar esses desgarrados. Até eles, nós falamos no início, agora eu vou completar o raciocínio, que eles não têm desculpa, eles são indesculpáveis. Porque tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus. Por isso Deus lhes pôs o firmamento, tudo, a criação. A pastora pregou ontem sobre Raabe, quando ela presenciou e viu que ali estavam homens de Deus, ela trouxe à memória as obras de Deus. Ela conhecia a história de Israel. Então ela ali, diante daquele temor, ela empenhou sua vida, sua família, e pediu a palavra daqueles homens, que ao darem a ela a palavra, ela chancelou, ela carimbou no seu coração como verdadeira: serás salvo tu e a tua casa. Oh, glória seja o Senhor. Mas vamos lá, desgarrados que não são vocês. Não diga amém. Jamais para isso, amém? Não diga, eu estou dizendo amém porque eu estou falando. Olha aqui o que eu vou dizer para você. Amados, para aqueles que são adeptos do Deus destino, deixa eu dizer-lhes algo, não estão aqui, tá? A maioria deve estar pela internet e talvez depois só vá assistir esse vídeo, mas deixa eu lhes dizer algo, amados do Senhor. Deus não criou autômatos. Deus não criou robôs. Deus não criou marionetes. Deus não criou acéfalos, sem cérebro, sem pensamento. Deus não criou seres para manipulá-los e para teleguiá-los e dizer: faça isso que eu quero. Não! Ele criou seres que possam e podem dizer a ele: eu não te quero, eu jamais te aceitarei, eu não quero saber da tua palavra, porque ele é livre-arbítrio. Ele criou seres que se desgarraram por sua própria consequência, por sua própria ordem. Ele não criou, repito, autômatos. Uma vez, há muito tempo atrás, eu evangelizando um cidadão, já morreu, a pastora vai lembrar-se agora, lá no Japim, eu falando com ele, e eu disse para ele: olha, Deus é poderoso, e ele disse: sabe de uma coisa, se ele é poderoso, ele vai me salvar. Se ele tem poder, ele vai me tirar dessa vida. Eu digo: é mesmo? Você não vai fazer nada para isso? De jeito nenhum. Aí ele não falou da Gabriela, mas eu nasci assim e vou morrer assim. Gabriela, coitada, não estava nem lá. Mas, amados, deixa eu falar algo para vocês. Não existem seres acéfalos. Não existem seres autômatos, sem intelecto, teleguiados, não. Deus estaria maculando uma criação, criando seres que iriam obedecê-lo por obrigatoriedade, criando seres que iriam obedecê-lo de uma forma cega. Quem faz isso é o diabo. O diabo ama escravizar, ama levar em cativeiro. Deus te deixa livre para que você faça opção. Opte por ele ou não, ele é um Deus todo-poderoso. Então, nessa noite, eu escrevi: Deus não criou autômatos, marionetes, robôs, acéfalos. O Criador estabeleceu seres vivos, independentes, com a capacidade e livre-arbítrio até para negarem o seu próprio Criador e apegarem-se a ídolos. Todos são indesculpáveis, diz a palavra. Então, nessa noite, desgarrado é um termo para aquele que se desgarra. Não que Deus o tenha condenado a isso. Se nós incorreríamos de uma vez salvo, sempre salvo, não. Não, já nasceu salvo, já está carimbado. Seria um Deus injusto, inconsequente. Seria um Deus anormal. Eu não seguiria um Deus desse. Eu sigo um Deus que me dá liberdade para dizer sim ou não a ele. Eu sigo um Deus que me amou a tal ponto que eu andava totalmente desgarrado. E quando eu acenei, quando eu quis, ele falou: vem, que eu tiro todos os teus pesos, angústias, e tomo o meu fardo, que é suave, tomo o meu jugo, que é leve, e aprenda de mim, afranho, que sou manso e humilde, para te levar aonde o Senhor teu Deus quer te levar. Então, nessa noite, amados do Senhor, nós temos a convicção de que somos conscientes, de que somos independentes e que a opção que fizemos é livre. Foi opcional, foi aquilo que de melhor
nos trouxe à presença de Deus. Como é que nós, então, podemos colocar que somos seres escolhidos? Em Mateus, não, deixa Mateus para depois. Em João, capítulo 1, versículo 12, diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Oh, aleluia! Daniel 12:10, muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Quantos sábios aqui entenderam o plano de Deus? Só de entender o plano de Deus e teres te convertido, para Deus tu já és sábio. Mas se tu já conheces a Deus, te convertestes e és sábio por isso, Deus te diz que tu és um sábio em crescimento. Porque isso aumenta a tua sabedoria. Come mais de Deus, a palavra dele é inesgotável. Tenha sede e fome dessa palavra, porque nem só de pão homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, nessa noite, igreja do Senhor, igreja amada, nós queremos colocar também algo que diz, agora mostrando os desgarrados, aqueles que não se colocaram para aceitarem o nome e receberem do Senhor o poder de serem feitos filhos de Deus. Salmos 119, 1, 7 e 6. Último versículo dos Salmos 119. Ando errante, como ovelha desgarrada. Procura o teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos. Olha o que lá no fundo uma ovelha desgarrada, que anda errante, mas que ainda quer o Senhor, diz, olha, procura o teu servo. Senhor, procura-me, porque eu sei que tu ainda me alcançarás. Irmão, existem desgarrados que são humildes, que querem ser salvos, que querem a palavra. Fomos nós assim. Uns aceitam facilmente, outros aceitam com retaliações, com algumas questões de foro íntimo, mas eu quero te dizer que Isaías 53, meia dúzia diz, todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Quando o Senhor fez cair sobre Jesus a iniquidade de todos nós, ele já sabia que na cruz ele iria resgatar muitos, ele ia salvar muitos. O fruto do seu penoso trabalho hoje está aqui. E essa alegria dele, em troca da alegria que a ele estava proposta, ele aceitou o sofrimento da cruz. Aquilo que vimos ontem na vigília é um filme, amém, glória a Deus. Mas Deus quer ser lembrado pela vitória dele na tua vida, porque aquilo ali foi um sacrifício lindo, maravilhoso. Sem aquilo, nós não teríamos salvação. Foi por isso que ele falou que o fruto do seu penoso trabalho lhe seria satisfatório. É por isso que o Senhor se alegra nos que nele se alegram. Em Ezequiel 34, meia dúzia, diz assim: as minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Ele sabe, irmão, que tem ovelhas perdidas. O Senhor sabe que tem ovelhas preciosas que ele vai pastorear. Jesus falou nos dias de sua carne, da sua humanidade na terra, e vocês vão ouvir, e vocês serão salvos, mas não só vocês, mas todos aqueles que virão, futuro, que virão, olha vocês aqui, acreditar, crer na minha palavra, também serão alcançados. Então, nessa noite, queremos dizer assim, que o Senhor diz, em 34 de Ezequiel 16, a perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentarei
com justiça. Ele é um pastor justiceiro. A perdida ele buscará, a desgarrada tornará a trazer, a quebrada ligará, a enferma fortalecerá. Mas aqui esse termo não significa acúmulo de tecido adiposo, não significa 100, 200 quilos, significa orgulho, soberba. Mas a ovelha soberba, a ovelha a Bíblia chama de enfatuada, gorda, espiritualmente sem movimentos espirituais. Eu, diz o Senhor. O que ele diz? Mas a gorda e a forte destruirei. Quem é a gorda e a forte? Aquela ovelha tão rebelde que ela falou não, não, como o cidadão do Japim, que disse não, se ele é poderoso, ele vai me salvar. E tivemos uma notícia maravilhosa, né, meu amor? Recentemente, ele foi o nosso um ex da família. Recentemente, ele faleceu e seus filhos disseram, tio, ele confessou Jesus. Ele foi para a glória. E eles ficaram muito felizes, o Rodrigo, o Fabinho, ficaram felicíssimos, porque o seu pai foi para a glória, rendeu-se no leito de morte. Amém, amados? Glórias ao Senhor, o Todo-Poderoso, ao Deus que nós adoramos em espírito e em verdade. Nós então, irmãos, queremos também ler Tito 3,3, estamos no desdobramento, pois nós também, outrora, éramos escravos. Olha que coisa, escravos de toda sorte de paixões, nécios, desobedientes, desgarrados, e vivíamos pelos prazeres, malícia, inveja, odiosos e odiando-vos uns aos outros. Nós éramos, segundo Tito 3,3, desgarrados, nécios, desobedientes, ovelhas escravas, mas o Senhor nos chamou e nos trouxe das trevas para a sua maravilhosa luz. Em 1 de Pedro 2,25, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Eita glória! Que coisa linda! Irmãos, nessa noite, dizer-te, e vou dizer-te algo, o Senhor está aqui. E Ele conhece quem está nos assistindo pela internet e continua desgarrado. Ele conhece aqui, porventura, caso haja um desgarrado, mas Ele não quer conhecer uma pessoa soberba, prepotente, que ama e adora deusa e deuses falsos. O Senhor é nosso Deus. E nessa noite, só para que nós possamos nos lembrar, eu quero ler Isaías 61, verso 1 somente. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados de coração e proclamar a libertação aos cativos e a pôr a liberdade ou em liberdade os algemados. Existem cativos? Existem. Existem escravos? Existem. Existem desgarrados? Existem. Existem algemados? Existem. Por isso que o Senhor quer trazer para a presença dele essas ovelhas que, em que pese esse estado deplorável, ainda pensam, Senhor, me procura. Meu Deus, eu sei que tu és Deus, me procura. Quantas pessoas, irmãos, às vezes até no leito da morte, se convertem e aceitam o Senhor, outros buscam e vão pelo amor enquanto há tempo. Eu creio que foi o caso da maioria de vocês que buscou e que está nessa caminhada com e pelo Senhor. Em Isaías 57, versículo 15, porque assim diz o alto, sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e sublime lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Então, amados, você que teve a contrição, a humildade de deixar-se dirigir por esse supremo pastor e bispo de nossas almas, uma notícia: ele habita num alto e sublime trono, ele habita a eternidade, mas ele habita agora em você. Ele, além de habitar em nós, ele está aqui conosco.
porque Ele é Deus para todo sempre. Nessa noite, em rota de conclusão, Salmos 51, 17, sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Então, o dia que alguém, uma ovelha orgulhosa, soberba, disser para você, vá, você segue a Deus, você ouve a palavra, você está numa igreja, diga, é porque eu não sou tolo, não sou estulto, não sou mais escravo, eu sou liberto e saí das trevas para a maravilhosa luz do Senhor. Diga com autoridade, diga com veemência, diga com convicção de que você sabe o Deus que você serve. Mas não diga sem convicção, porque até o ímpio sabe quando você não tem convicção. Até o ímpio sente quando o que está em ti não vem de Deus. Ele sente, mas quando há em ti a unção, o conhecimento da palavra, ele também vai sentir que sobre você há o poder dos poderes. Em ti, dentro de ti habita o poder dos poderes. Aplauda o rei, igreja. Senhor, quão maravilhoso és. Dentro de nós habita o poder dos poderes. Senhor, em nós está aquele que é maior daquele e do que aquele que está no mundo. Por isso, nessa noite, chamamos o teu ministério de louvor. Esse ministério lindo, aguerrido, valoroso, para cantar-te louvores. E junto a esse ministério, estaremos cantando louvores de todo o nosso coração ao nosso único e verdadeiro Deus. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, a igreja